pessoal! Olá pessoal, como vão? Estou aqui com o Antônio, um colaborador da Casa de Amor Flor de Lótus, para mais uma roda de conversa. Hoje é dia 5 de abril de 2025, um sábado. Realizamos agora há pouco esse bate-papo amoroso, instrutivo aqui com os presentes na casa. Essa poesia recebida pelo nosso mentor da casa, o poeta estelar, através da Elsa, chama Lindas Crianças. Então, uma reflexão, um bate-papo bem gostoso sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças. Vamos a ela. Filhos são dádivas impossíveis de mensurar. Presente de Deus, merecimento, consolo, continuidade, prazer, lições, tudo isso, um presente embrulhado em papel de amor. Prêmio por merecimento em crescer incondicionalmente, consolo por vidas e vidas sofrendo para proteger, continuidade de uma família que fez por merecer, prazer em poder se deliciar com singelas traquinagens de anjos terrenos, lições postergadas de um passado remoto. Então, aqui nós falamos sobre o que representa um filho, né, ou uma filha para cada um de nós. Então, como o próprio poeta disse aqui, será que é um presente de Deus? Será que é um merecimento? Será que é um consolo? Será que é uma continuidade, um prazer ou uma lição? Cada uma delas, todas juntas, cabe a nós, ali com as nossas crianças, refletir sobre isso. Mas é tudo isso misturado, um pouquinho de cada coisa. Nós falamos aqui que as crianças, né, os nossos filhos, quando nos tornamos pais, é um marco muito, muito importante na nossa encarnação, na nossa vida, né? Muda a nossa vida completamente, nos transforma. E a paternidade e a maternidade, ela extrai de nós, a maioria das vezes pelo menos, o nosso melhor, né? As nossas melhores qualidades, as nossas melhores virtudes, o nosso amor, né? Que oportunidade mais maravilhosa que nós temos de exercer o amor por aquela criatura que nós geramos, ou que está ali, a nossa, mesmo não gerando, né? Mas que veio para o nosso lar, para o nosso direcionamento. Mas, ao mesmo tempo, durante a criação, a educação, a gente também tem a oportunidade de olhar para as nossas sombras, né? Então, para aquelas nossas emoções que nós ainda não conseguimos controlar 100%. Então, por exemplo, apego, impaciência, entre tantas outras. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue exercer e praticar muitas das nossas virtudes, do nosso melhor lado, existe também essa oportunidade de olhar para as nossas sombras. Isso, a gente costuma dizer que é um aprendizado para ambos, né? Para os filhos e para os pais. Que os pais acabam vendo e se reconhecendo às vezes coisas que eles precisam melhorar em seus filhos. Então, assim, é aquela aprendizado em família, né? A gente costuma falar, um ajuda o outro na medida do possível, das suas necessidades, das suas carências, enfim, toda essa forma de aprendizado é mútuo. Exatamente. Continuando aqui. Sendo filhos de Deus, é de se esperar que haja um mecanismo precioso de dar continuidade ao amor, que pulsa nas entranhas de cada pai, de cada mãe. Filhos são a derradeira etapa de se fazer presente no cumprimento de obrigações pré-estabelecidas. Filhos são espíritos em aprendizado.
Então, por que pré-estabelecidas? Porque lá na espiritualidade tem todo um planejamento de uma maestria impressionante, né? Acho que a gente não consegue nem ter noção dessa organização para que a família terrena tenha todos os personagens perfeitos para a evolução de cada um. Então, tudo foi previamente estabelecido, pré-planejado para que nós estivéssemos aqui, nesta encarnação, com exatamente as pessoas que a gente precisa conviver para resgates, talvez espíritos que a gente não tenha tanta empatia assim, e também espíritos que na verdade a gente tem também muita empatia, que tivemos laços em outras encarnações. Então essa é a graça da coisa, né? Viemos aqui numa família que às vezes não temos tanta empatia por alguns ali, então é um familiar um pouco mais complexo, mas por outro lado sempre tem aquele que temos mais afinidade, que nos damos melhor, e esses espíritos, essas pessoas nos ajudam nos desafios do dia a dia. Filhos são espíritos em aprendizado, né? Como eu já tinha lido. Todos, sem exceção, chegaram por algum motivo, né? Que é o que acabamos de falar. Alguns são pais em vidas passadas, não primaram pela conduta correta. Outros voltaram para cuidar dos próprios pais. Outros, mais para serem filhos dos seus filhos. Como foi o caso de uma bela menininha. Então eu vou parar um pouco por aqui, porque o poeta vai dar um exemplo mais prático do nosso dia a dia, mas como estávamos falando, não importa saber quem foi minha filha, quem eu fui para aquela pessoa, não importa isso. O importante é focar agora no que Deus nos deu, esta família, e é ali que está o nosso aprendizado mútuo, como você disse, né? Sim, e isso é muito legal, porque a gente acaba descobrindo, né, que a gente às vezes tem uma oportunidade nova com esse familiar que a gente não se resolveu lá atrás, e isso por algum motivo que a gente não saiba, né, pode se resolver agora. Então, e a partir do momento que você vai cocriando, vai se melhorando, você vai melhorando quem está em volta de você, né? E isso é uma maestria muito boa e muito legal, porque tudo reverbera para o amor, né, incondicional, enfim, para tudo que você planejou lá atrás, como a Renata falou, e isso acaba sendo vivenciado aqui de uma forma que tudo isso ocorra da melhor forma possível. Na verdade, está tudo certo. Tudo né? certo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então vamos lá conhecer essa bela menininha. Qual é a história, né? Então, mamãe que retornou para cuidar do filho. Olha que interessante, né? Então, aqui já está falando que em outras vidas, que agora vai ser filha do pai, já foi mãe dele, né? Trabalhador doador, mas completamente equivocado com relação à sua vida familiar. Menininha bela será irmãzinha de outras menininhas, cada uma delas com suas tarefas, mas só a bela menina cuidará do papai como já fez outras vezes. Por isso ela retornou. Presente de Deus? Sim, prêmio por merecimento. Então, como eu disse, a espiritualidade sempre em sua perfeição, trazendo ali pessoas que a gente precisa resolver questões, mas outras só e tão somente para nos dar apoio, amor e estar ali, né, mesmo que quietinha, nos apoiando e nos encorajando a dar continuidade nesta encarnação.
Mas agora a vida prossegue e será a filha de outra vida que fará o pai feliz. E assim prossegue a roda da vida, e assim prossegue a roda do amor. Filhos e filhas cuidando, amando, mimando. Filhos que já foram pais, filhas que já foram mães, pais e mães que já foram filhos e filhas. Ah, não é preciso prosseguir, afinal. Todos já compreenderam que filhos são dádivas de amor, do Pai Maior por seus filhos, filhas queridas. Poeta estelar, por Elzoray. Então, olha que incrível, né? Realmente não importa quem fomos no passado. O importante é aproveitarmos essa oportunidade que estamos juntos, né? Falamos aqui na roda de conversa que ouvimos tanto de amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, exercer o amor, o nosso próximo, é importante a gente dizer que o nosso próximo está dentro da nossa casa. Porque, primeiro, se a gente não... a gente precisa se amar, em primeiro lugar. Depois, a gente vai estar preparado para amar o próximo. E o próximo da nossa casa, do nosso lar, ali está o maior aprendizado da nossa encarnação. Né? Viver novamente com essas consciências, esses espíritos que foram colocados no mesmo ambiente para que a gente aprenda junto, né? E aí, depois disso, vamos para amar o próximo lá de fora da nossa casa, né? Sim, e que tarefa, né, Renata, a gente tem, porque a gente olha hoje, sempre tem alguma coisa nas nossas famílias, né, que incomodam, que faz alguma coisa que às vezes nós não gostamos, mas enfim. E a gente sabendo, eu acredito que a gente sabendo que isso acontece, é uma força maior para a gente poder perdoar, para a gente poder entender o outro sem julgamentos, enfim, e para poder evoluir, né? E com essa evolução dentro da nossa casa, como diz a poesia, depois a gente pode reverberar isso para fora e reverberar isso para o mundo e reverberar isso para onde for. Enfim, é uma luz que só cresce, né? Então, eu acho que isso é a ideia principal da poesia. Exatamente. E também refletirmos, nessa poesia traz a reflexão da responsabilidade de sermos pais e mães. Obviamente, independente se a mãe gerou aquele filho, mas os filhos que a vida realmente direcionou para o nosso lar. A responsabilidade do nosso exemplo, né? A gente sempre fala que um exemplo ele vale mais que 1000 palavras. Então, refletir sobre a nossa conduta, sobre como estamos lidando com as situações. As crianças observam demais as nossas ações, né? Então, na primeira infância ali, é isso que vai servir de modelo para que eles estejam preparados para a sociedade, para a vida em sociedade. E essa é a nossa responsabilidade, né? Com amor, com carinho, dar os direcionamentos corretos, para que quando eles saiam ali da nossa casa, eles estejam preparados para encarar todos os desafios e um dia, se for o caso, formarem a família deles também e serem pais, mães responsáveis com essa dádiva, né? Como disse na poesia, é uma dádiva ter uma criança, ter esta oportunidade de ajudar uma nova consciência a se formar, a melhorar, né? Sempre respeitando, entendendo que ela é uma consciência, ela é um espírito, então ela não é minha propriedade, né? Os meus filhos não são a minha propriedade, eles vieram para experienciar, para viver, e eu vou dar o meu melhor para prepará-los para que tenham uma vida mais assertiva, certo?
sem apegos exagerados, como eu disse no começo, olhando para as nossas sombras e não transferindo para eles os nossos sonhos, as nossas frustrações. Eles vieram com um livro ali em branco, claro que com todo as experiências já vividas em outras encarnações, mas tem, assim como nós, um livro em branco nessa encarnação para escrever uma linda história. E o nosso papel é amar, apoiar, direcionar de uma forma que eles sejam livres para serem aquilo que eles vieram fazer aqui. E lembrando também que muitas vezes eles nos ensinam muitas coisas. Essa é a melhor parte. Essa é também uma parte muito legal, né? Porque não é só o orgulho nós ensinarmos, não. É impressionante o quanto eles nos ensinam e essa troca para ambos é muito importante, né? Então é uma dádiva muito grande. Exatamente. Bom, por hoje é só. Lembrando que esta poesia está lá no nosso blog, poesialuz.com. Tem um campo de busca, então é só colocar a palavra-chave Lindas Crianças e pedir para buscar, vai aparecer a poesia para vocês lerem com calma. E tem também muitas e muitas outras poesias, sempre com uma reflexão amorosa do nosso querido mentor, para nos direcionar, para nos fortalecer, certo? E nós estamos aqui na Casa de Amor aos sábados e domingos, a partir das 9 horas, esperando vocês que moram próximos. Para aqueles que não moram, temos o nosso WhatsApp, que eu vou colocar aqui embaixo, para que vocês entrem em contato, conheçam os nossos tratamentos, as nossas formas de ajudar em autoconhecimento, autorreflexão, autocura, e estamos à disposição, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço, muita luz.